Você e eu, que estamos em Cristo, hoje temos que falar palavras temperadas com sal. Temos que falar palavras certas, importantes, úteis, que tragam proveito para os ouvintes. Devemos falar coisas sérias e não ficar falando besteira por aí, ou mentira, ou engano, ou sofismas, ou coisas inconvenientes que não vão trazer proveito para ninguém em tempo algum. Então, é preciso parar e pensar a respeito disso hoje, porque tanto você como eu somos os porta-vozes de Deus hoje. Somos ministros do Evangelho para pregar o Evangelho a toda criatura. Então, nós devemos falar as palavras certas, que vão ter um efeito nos ouvintes. E o melhor efeito que vai ter é fazer com que eles possam se compungir, se arrepender e se converter ao Senhor Jesus. Se isso acontecer, as nossas palavras estarão certas. E isso vai nos estimular, nos encorajar e nos incentivar a continuar falando essas palavras certas, de acordo com as palavras do próprio Senhor Jesus. Porque se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as santas palavras do Senhor Jesus, essa pessoa está longe, está errada, está pervertida, está induzindo pessoas ao erro com palavras erradas, que não são aprovadas pelo Senhor Jesus. Então, as suas palavras e as minhas palavras têm que ser aprovadas pelo Senhor Jesus. Nós temos que entender isso. Porque não podemos ficar falando por conta própria, enganando pessoas com palavras erradas, com palavras enganosas, digamos assim, com mentiras mesmo. Porque a nossa pregação não pode consistir em mentiras, sofismas e raciocínios falazes com o intuito de enganar alguém. Não pode existir isso de nossa parte, em tempo algum. Então, agora é hora de entendermos isso, discernirmos isso. E se alguém nessa questão está fazendo alguma coisa errada, está falando alguma coisa errada, se corrija, retorne à sensatez e se corrija desse erro, se purifique desse erro. Ainda é tempo disso acontecer. Isso tem que acontecer por parte da pessoa em si. Ela tem que cair em si e cair na real. E não pode ficar falando palavras aí que não tem nada a ver com a verdade, com a graça, com o Evangelho, com a nova aliança e principalmente com as santas palavras do Senhor Jesus. Então, é preciso entender isso hoje. Porque tanto você como eu vamos dar contas a Deus das palavras que falamos. Porque toda palavra frívola que alguém fala, de propósito ou deliberadamente, cada pessoa que fizer isso vai prestar contas a Deus por essas palavras frívolas que falou. Porque muitas pessoas hoje estão sendo enganadas aí por palavras frívolas que as pessoas falam. Profecias do próprio coração, adivinhações que são feitas, enfim, mensagens que Deus não autorizou a pessoa a falar, mas ela fala assim mesmo, da sua própria imaginação, e isso é um erro. Então, é preciso acertar. E só podemos acertar se falarmos de acordo com o Senhor Jesus. As palavras que ele falou, nós devemos falar também. É assim que tem que ser. Isso é simples de entender. Não é complicado. O complicado é a pessoa falar palavras erradas, doutrinas estranhas, ensinar as pessoas, ensinos até de demônios ensinam por aí, e as pessoas caem nessa. Teologia da prosperidade, pregação que virou apenas um apelo material, voltada para o dinheiro. Então, isso é ruim demais. Não pode sair de nossa boca nenhuma palavra errada, e sim unicamente a que for boa para a edificação das pessoas. Esse tem que ser o nosso objetivo. Então, é preciso entender isso hoje. E eu vou ler aqui 2 textos que falam um pouco
a respeito disso. O primeiro texto que eu vou ler aqui está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 25. Vamos ver aqui o que o Senhor Jesus falou a respeito disso. Ele disse assim, ó: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Então, é preciso praticar as palavras do Senhor Jesus, falando a mesma coisa que ele, para edificar outras pessoas e a si próprio também. Porque ao falar alguma palavra, outras pessoas ouvem, mas você também ouve também. Então, essas palavras têm que ser as mesmas palavras que o Senhor Jesus falou. Não pode haver variação ou sombra de mudança nas palavras que o Senhor Jesus falou. Não podemos inventar coisas além do que o Senhor Jesus falou. Então é preciso entender isso hoje. Porque não podemos, em tempo algum, ultrapassar o que está escrito. Ele diz aqui, ó: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, você e eu temos que ser essas pessoas. E aquilo que falarmos, de acordo com as palavras do Senhor Jesus, tem que servir para edificar as pessoas também, para que elas fiquem edificadas sobre a rocha. Então, as palavras do Senhor Jesus têm que ser pronunciadas fielmente, verdadeiramente, igual ao que o Senhor Jesus falou, no mesmo sentido, no mesmo espírito, para edificar as pessoas e às vezes também a si próprio, para que assim, no corpo de Cristo, naqueles que se arrependeram e se converteram, exista uma unidade a respeito disso. Porque se fizermos algo contrário a isso, aí estamos errando deliberadamente de propósito mesmo. Tem pessoas que falam coisas por aí com intuitos gananciosos. Essa pessoa está errada, porque não está falando de acordo com essas palavras do Senhor Jesus. Então, é preciso esclarecer isso aí. Porque hoje, infelizmente, no século XXI, existem muitos pastores, bispos e apóstolos por aí falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles, para criar uma membresia, para encher aquela denominação, ou seja, encher aquele templo construído por mãos humanas de pessoas que estão sendo envolvidas e enredadas por palavras erradas, por palavras sem cabimento algum, que não tem nada a ver com as palavras do Senhor Jesus. Essas pessoas estão agindo errado, elas estão erradas mesmo. E aquele que está errado tem que se consertar enquanto ainda é tempo. Então agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Primeira epístola de Pedro, vamos ver aqui. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Vamos ler aqui, ó. Olha o que ele diz aqui a respeito disso. Não se esqueça que Pedro ouviu as palavras do Senhor Jesus. Ele foi ensinado pelo próprio Senhor Jesus com suas sãs palavras. E aquelas sãs palavras fizeram sentido na vida de Pedro, ao ponto dele reproduzir essas palavras, iguais ao que o Senhor Jesus falou. Então ele diz aqui, ó, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Onde está escrito assim, ó. Só a primeira parte do versículo aqui, ó. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Então, é preciso falar de acordo com os oráculos de Deus. Não algo diferente, algo oposto, algo contrário, como muitos hoje estão fazendo por aí. Pedro foi um oráculo de Deus. Paulo também foi, João também foi. A epístola de Judas foi Judas sendo um oráculo de Deus ao escrever aquela epístola. Então aquelas palavras ali estão de acordo com o Senhor Jesus, sem dúvida alguma. Então,
nós devemos falar de acordo com os oráculos de Deus. Os oráculos de Deus tinham essa responsabilidade de falar fielmente, igual ao que o Senhor Jesus falou. Reproduzir as palavras deles no sentido verdadeiro, no sentido certo, para que os ouvintes daquelas pessoas pudessem ouvir palavras importantes e sérias, que serviriam para a sua própria edificação em Cristo Jesus, para que eles nunca se desviassem dessas santas palavras. Porque nós devemos nos apegar às verdades ouvidas, para que nunca possamos nos desviar dela em tempo algum. Esse é o nosso objetivo. Então, é preciso entender isso hoje. Devemos falar de acordo com os oráculos de Deus. Devemos falar de acordo com as santas palavras do Senhor Jesus. Sempre. Devemos ter essa responsabilidade, essa seriedade de fazer isso. Fazer isso com eficiência. Cada vez mais. Devemos agir assim. É isso que o Senhor Jesus espera de você e de mim hoje. Então, essa é a palavra para a edificação do corpo de Cristo hoje. E é preciso que isso aconteça cada vez mais, para que assim a vida de muitas pessoas possa mudar. E a vida de quem fala também continue com a mudança que um dia aconteceu. Então, é preciso entender isso hoje. As santas palavras do Senhor Jesus têm que permanecer a mesma, para sempre, no mesmo sentido. Porque as palavras do Senhor Jesus não podem ser variadas de acordo com o que a pessoa está falando. Então, é preciso entender isso hoje. E essa mensagem foi simples e eficiente, para que agora todos possam agir assim. Porque tanto você como eu vamos dar contas a Deus das palavras que falamos. Então, é hora de aprender isso. E espero que essa mensagem possa ser útil para isso. É isso que eu espero que aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.